Alvíceras, alvíceras. Grande canção, uma canção muito antiga, uma canção da primeira metade do século XX, né, de autoria de Eden Arbez, que ficou muito conhecida quando foi regravada pelo Nat King Cole, né, lá pelos idos de 1948, salvo engano. E na versão que você acaba de ouvir, tocada pela Orquestra Filarmônica Wind, na verdade uma composição de duas orquestras, a Wind e também a Mark Rife Orquestra,
se juntaram ali, fizeram uma filarmônica, e sob a batuta de John Glasneck Mortimer. E o trombonista excepcional que você acaba de ouvir se chama Bertrand Morin, ou Morin, ou alguma coisa assim, Bertrand Morin. Bom, Nature Boy é o nome dessa música, o menino da natureza, né? Nature Boy. Muito bem, vamos então ao que interessa. E lembrando que nós estamos na nossa sequência de estudos numa incursão profunda, a mais profunda já vista na internet, ao livro do Êxodo, que eu denomino Êxodo Frente e Verso, né? Tem aí o nosso livro que escrevemos, Êxodo Frente e Verso, Alan Lemos, né? Meu nomezinho lá na capa do livro. Você pode comprar no site Clube de Autores ou também na amazon.com.br, tá bom? Hoje vamos para o segundo capítulo. Já fizemos dezenas e dezenas de vídeos introdutórios, já fizemos a exposição, né, a exposição profunda do primeiro capítulo do livro do Êxodo, e hoje vamos ao segundo capítulo e vamos fazer a leitura inicial na versão Almeida Revista e Corrigida, tá ok? Lembrando que hoje é o nosso primeiro vídeo de estudo sobre o capítulo 2º do livro do Êxodo, mas que em breve voltaremos com mais comentários. Hoje faremos o quê? Hoje leremos o texto, colocaremos o texto, digamos assim, publicaremos o texto para vocês, e eu farei aqui uma sequência, né, de comentários do primeiro versículo até o último versículo, que é o 25º, comentários estes colhidos de diversos comentaristas do Brasil e do mundo, junto com os meus próprios comentários também, tá? E a gente fará um panorama, ao mesmo tempo também muito profundo, mas assim, com base nos comentários colhidos nos comentários bíblicos de diversos autores. Então você tem desde os mais vendidos aqui no Brasil, os mais famosos, publicados pelas principais editoras, até mesmo comentários em inglês, alemão e tal, que a gente pegou através da internet, compilou, e nós fizemos aqui um apanhado, né, uma coleção de comentários para que exatamente nada fique de fora das nossas vistas, tá bom? Hoje vai ser isso. Na sequência, nos próximos vídeos, nós abriremos, né, cada uma das principais bíblias de estudo vendidas no mercado, e leremos também os comentários que lá são encontrados, tá ok? E possivelmente também leremos, como já é do nosso costume, algum trabalho de conclusão de curso, doutorado, pós-doutorado ou mestrado que se baseou no capítulo 2º do Êxodo, para que a gente também mantenha sempre essa base acadêmica, né, nas nossas leituras, nos nossos estudos exegéticos. Então vamos para a leitura de Êxodo, capítulo 2º, pela versão, né, de Almeida Revista e Corrigida. O nascimento de Moisés. E foi-se um varão da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu, e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos, e a betumou com betume e pez. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca do meio dos juncos, e enviou a sua criada, e a tomou. E abrindo-a viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele, e disse: Dos meninos dos hebreus é este.
Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Irei eu a chamar uma ama das hebreias que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: Vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo. Eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou seu nome Moisés, e disse: Porque das águas o tenho tirado. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas. E viu que um varão egípcio feria a um varão hebreu de seus irmãos. E olhou a uma e a outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu ao egípcio, e escondeu-o na areia. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 varões hebreus contendiam. E disse ao injusto: Por que feres o teu próximo? O qual disse: Quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me, como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: Certamente este negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram as pias para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e lançaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as, e abeberou-lhes o rebanho. E vindo elas a Reuel, seu pai, ele disse: Por que tornastes hoje tão depressa? E elas disseram: Um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores, e também nos tirou água em abundância, e abeberou o rebanho. E disse às suas filhas: E onde está ele? Por que deixastes o homem? Chamai-o para que coma pão. E Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual teve um filho, e ele chamou o seu nome Gersom, porque disse: Peregrino fui em terra estranha. E aconteceu depois de muitos destes dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. E o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel, e conheceu-os Deus. E assim termina o capítulo 2 do livro do Êxodo. Pois bem, no capítulo 1, retomando aqui no que a gente viu no último vídeo, no capítulo 1 a gente terminou ali com aquela situação, né, do faraó mandando matar todos os meninos recém-nascidos e tal, e aquele desespero. E aí a gente vai naquela situação das parteiras também, que não mataram, não fizeram conforme a vontade do faraó, mas conforme a vontade de Deus, etc. Tudo isso a gente viu. E aí o capítulo 2 começa com essa tensão prévia, né, mostrada no capítulo 1, de as famílias hebreias estarem oprimidas e desesperadas porque estão vendo, né, seus filhos morrendo, ou estão sendo obrigadas a cederem seus filhos para a morte. Vimos que essa morte provavelmente era, aliás, certamente, né, conforme é colocado no texto bíblico, era você colocar a criança, né, o menino, nas águas do Nilo, do rio Nilo, que era um deus para os egípcios. Ou seja, era um sacrifício ao mesmo tempo que também fazia parte do plano de Faraó para evitar que
enfim, houvesse ali um crescimento perigoso do povo de Israel, né? Um crescimento masculino, sobretudo, pois os homens é que formavam exércitos, evidentemente. Enfim, aí nesse cenário é que se encontram as famílias hebreias e também a família de Moisés. Aí, a partir desse segundo capítulo, a história ela se afunila, ela sai do plano macro, ou seja, de uma introdução, de uma contextualização, uma visão panorâmica do todo, e ela se enfoca num núcleo familiar, de uma única família, a família de Moisés. E aí você tem Joquebede, cujo nome não fora dado ainda, não nos foi apresentado até aqui. Mais à frente, nos próximos capítulos, saberemos esse nome, né? Conheceremos que este é o seu nome. Mesma coisa com Miriam, Arão, etc. Os personagens vão ganhando nome. Por enquanto, o nome que é nos apresentado aqui é o nome do próprio Moisés. É a primeira vez que aparece o nome de Moisés. Então, já é uma informação já importante para passar para vocês. O nome de Moisés aqui é nos apresentado no capítulo 2. Então, a mãe de Moisés faz tudo isso que a gente acabou de ler, junto com a sua irmã, o coloca num cesto, numa arca, enfim, betuma essa arca, ela vai pelo rio Nilo, a filha de Faraó acha essa arca, acha esse cesto, se depara ali com um bebê recém-nascido, Moisés, e aí depois paga a mãe Joquebede, paga uma ama de leite, que era a própria mãe natural de Moisés, a Joquebede, e ela nem sabia disso, graças à intervenção, à esperteza de sua irmã Miriam, que acompanhou o deslocamento do cesto, né, rio afora. Enfim, tudo isso é contado pra gente na primeira perícope. Depois, na segunda perícope, você tem já um Moisés maior de idade, né, já crescido, ou seja, muitos anos se passaram ali. Ele já recebeu instrução israelita, né, da cultura israelita, afinal de contas foi criado pela mãe, foi criado pela própria família natural dele. Aqui ainda não nos foi dito se ele cresceu sabendo, provavelmente sim, né, sabendo que estava sendo criado pela própria mãe. Também não nos é dito até que ano de idade Moisés ficou sendo criado pela mãe. Teríamos que ir lá na sociedade da época para mais ou menos termos ali uma média de idade comum naquela época, na qual os meninos eram considerados criados, né? Com que idade eles eram considerados criados, por assim dizer. Então, provavelmente, ali com menos de 10 anos, com certeza. Eu arriscaria dizer uns 7 anos de idade, por ali. A gente vai entrar nesse detalhe mais à frente também. Enfim, aí ele cresce, acaba provavelmente por ter recebido esse carinho, esse amor, essa identidade israelita, até se parecer com um hebreu, ter sido criado por hebreus. Então ele cresce amando o povo hebreu. Isso é o que nos é passado nas entrelinhas. E também na segunda perícope, isso meio que é comprovado, quando ele toma as dores de um hebreu que estava sendo aparentemente injustamente, ofendido, agredido, provavelmente estava sendo açoitado ou alguma coisa assim por um egípcio. Ele então, Moisés, sai em defesa desse hebreu, mata o egípcio, acaba matando o egípcio. Antes de matar, ele toma algum cuidado olhando para os lados, né, para saber se tinha alguém vendo e tal. Acabou que ele achou que não tivesse ninguém vendo, mas havia ali sim, e aquilo vazou para a corte de Faraó. Aliás, a corte de Faraó, o castelo, né, vamos dizer assim, de Faraó, se chamava Faraó, né? Faraó, como eu já falei, é o nome do título, do cargo, vamos dizer assim, do rei do Egito, mas também é o nome de sua casa, né? Então o Faraó, quando fica sabendo disso, já manda matar Moisés, já manda pegar Moisés, né?
provavelmente Faraó não nutria um mesmo carinho que nutria pelo seu filho natural, pelos seus parentes naturais egípcios de sangue, né? Não nutria esse mesmo afeto, esse mesmo amor por Moisés, que era, afinal de contas, um filho adotivo. Não se diga o mesmo, porém, da mãe adotiva de Moisés, filha de Faraó. Esta, sim, provavelmente, tinha um bom coração. Bom, aí isso na segunda perícope. Então ele tem que fugir. Ele acaba também se envolvendo em briga entre hebreu. Lá, um hebreu estava batendo no outro, matando o outro na porrada. Ele se mete no meio pela segunda vez, no dia seguinte, de novo, para tentar ser uma espécie de apaziguador, de líder. Ele queria, desde o início, agregar, né? Congregar o seu povo, unir o seu povo, pacificar. Mas enfim, por esse caminho que ele achou de repente que conseguiria, sendo um príncipe, né, um político de força e tal, ele não conseguiu lograr êxito. Então ele precisou fugir do Egito, fugir mesmo, né, para não morrer. Aí você vai ver na terceira perícope ele chegando no deserto, na altura de um poço de água, acabou sem ter planejado nada, se encontrando ali com umas moças, né? Eram 7 ao todo que iam pegar água, enfim, naquele poço para dar aos animais. Outros homens pastores estavam ali também, estavam ameaçando aquelas mulheres, e não se sabe em que nível de ameaça, se é física, se é só uma coisa de imposição de espaço ou verbal. O fato é que Moisés, ele entra no meio, entra na frente, fisicamente as defende, né? E Moisés devia ser um homem não somente belo, como nos é dito no texto bíblico, como também forte, né? Porque ele sozinho consegue afastar e defender essas mulheres, afastando os pastores. E aí então ele acaba, diz o texto, recebendo, assim, sendo bem visto, bem quisto por Jetro ou Reuel, dependendo do versículo, o nome do futuro sogro de Moisés muda, né? Aparentemente, eu diria quase que certamente, as meninas, as filhas de Jetro, gostam de Moisés porque seria difícil não gostar de alguém que se levanta para defender você, né? De uma ameaça. Seria difícil. E quando você lê o versículo 19, diz assim: e elas disseram, elas falando para o pai, né? Um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores e também nos tirou água em abundância e abeberou o rebanho. Quer dizer, ele não apenas, Moisés, as defende fisicamente de uma agressão ou de uma ameaça, mas também tira a água e dá essa água para todos ali, para os animais e tal. Então, assim, isso chega aos ouvidos de Jetro, contado pelas próprias filhas. Jetro, com 7 meninas naquela época, o que mais ele queria ali era arrumar um casamento bom para cada uma delas. Isso significaria poder também. E Jetro já era um sacerdote. Alguns comentaristas chamam, né, Jetro de emir, né? Ou seja, um líder local daquela cultura. Não era israelita, evidentemente. Ele era um midianita. Então ele já tinha essa coisa de ser um sacerdote, de ser um nobre, de ser um líder político-religioso ali daquele local. Curiosamente também não nos é passado, assim, além dos pastores, né, mas nenhum outro personagem, nenhum outro nome de nenhum outro personagem. Então, mas provavelmente ali certamente devia haver um pequeno povoado que fosse um grupo populacional, nem que fosse pequeno, morando ali em Midian, apesar de ser o deserto, né? Uma área desértica. Enfim, aí no final ali, isso já na verdade ainda na segunda perícope. Na terceira perícope é que você vai ver já o Moisés, depois que aquele rei do Egito que queria matá-lo, né, perseguir, puni-lo, morre. Aí você vai ver, enfim, um clamor. A Bíblia diz um clamor dos filhos de Israel vai crescendo, naturalmente, porque a esperança de libertação se renova com a morte daquele faraó opressor.
é dito que da parte de Deus vem um ímpeto, uma ação de ouvir o clamor do povo e meio que, entre aspas, se levantar da sua cadeira para fazer alguma coisa e agir, claro, através de Moisés. E aí a Bíblia diz que Deus ouviu o gemido, no versículo 24, né, do seu povo, e lembrou-se do concerto que havia feito, né, com Abraão, com Isaac e com Jacó, com os patriarcas. E aí Deus atenta para os filhos de Israel, né, e aí a Bíblia diz que Deus os conhece, ou seja, não é que os conhece, Deus se lembra deles, né, Deus se volta para eles. E aí Deus vai falar com Moisés e chamá-lo para, digamos assim, para retornar ao Egito, né? E isso já ali no capítulo 3º, que é o próximo capítulo. Mas até então Moisés ainda não saiu de Midian. Moisés vai sair de Midian ali no capítulo 3º, tá? Mas aí Moisés já vai ter tido tudo isso no capítulo 2º. Um filho, aliás, 2 filhos, né? O filho Gerson, que é o primeiro, ele aparece no capítulo 2º. O Eliezer vai aparecer depois, mas a história é contada meio vai e volta, né, no tempo. Não é uma cronologia assim tradicional, né, muito didática. Você tem que ir e voltar para você entender mais ou menos como é que funciona a dinâmica temporal desta narrativa, né, que literariamente falando, tipologicamente falando, eu diria que se assemelha a uma lenda, né? Se tivesse que escolher uma tipologia textual para esta narrativa aqui de Moisés no Egito, indo para Midian, voltando para o Egito, salvando o povo e tal, eu diria que seria uma lenda, a lenda de Moisés, a lenda do povo hebreu, liderado por Moisés, alguma coisa assim. Mas a gente não vai aqui agora entrar nesse pormenor literário, porque há controvérsias, né? Alguns vão defender que é uma narrativa histórica, o que para mim também é um absurdo, é cair num erro, num radicalismo. É óbvio que existem aqui alguns elementos históricos. Por exemplo, a forma de governo no Egito era realmente a forma de governo que era sustentada ali, governada pelo líder chamado Faraó, né? Então, assim, isso é um elemento histórico, factual, mas não necessariamente aquele Faraó fez aquilo, ou seja, enfim, mandou perseguir Moisés, ou quando ocorre o êxodo, o grande êxodo, seus carros e cavaleiros são afundados, né, e morrem afogados, são submersos, né? Então, assim, tem coisas que já não condizem com digamos assim, um texto histórico. Aí você já pode ir para a crônica também. Aí você não seria nem uma lenda, nem uma narrativa histórica, mas já seria uma crônica. Só que também já é complicado, porque uma crônica, ela geralmente engloba um espaço de tempo curto. A crônica, ela tem como característica um arco de tempo pequeno, e no caso aqui você tem pelo menos 120 anos no livro de Êxodo, né? Que é justamente aí a idade, na verdade não diria 120 anos, mas ali por baixo 80 e poucos anos, né? De 80 a 100 anos, porque Moisés, quando sai do Egito para ir para o deserto com o povo, ele já tem 80 anos de idade, e o texto, né, de Êxodo começa com Moisés nascendo, né? Ou seja, então já teríamos aí um arco de tempo de no mínimo 80 anos. Então, já falar que isso é uma crônica, eu acho que também já é temerário, né? A crônica também, ela conta fatos, né, ou acontecimentos do dia a dia, corriqueiros, do homem comum. Ela geralmente é assim, né? Enfim, e também aqui não podemos necessariamente dizer que é o que acontece, né? Fatos corriqueiros são justamente o que não ocorrem aqui, né?
Bom, então vamos ao panorama do capítulo. Já fizemos, na verdade, um panorama aqui do capítulo, né? Vamos então a alguns comentários que eu escrevi aqui. Peguei também de diversos comentários, diversos comentaristas, em língua portuguesa, em inglês, em alemão, etc. E a gente reuniu aqui para passar para vocês. Eu já começo aqui com o texto de Mackintosh, né, que é um teólogo também bastante conhecido. Ele vai nos passar também esse panorama do capítulo que eu passo ali agora. Êxodo capítulo 2 nos traz o nascimento de Moisés, o fracasso de Satanás, os pais de Moisés, a filha de Faraó e a irmã de Moisés, sua educação e seu início de vida no Faraó, como era conhecido o palácio do rei do Egito. Esta parte de Êxodo abunda em princípios profundos de verdade divina, princípios que podemos subdividir da seguinte forma: o poder de Satanás, o poder de Deus e o poder da fé. No último versículo do capítulo anterior, vimos o Faraó ordenar a morte de todos os meninos recém-nascidos, com medo de um futuro conluio militar o destituir do poder. Este foi o poder de Satanás. O rio era o lugar da morte nas culturas antigas, mas também o da mudança e o da ressurreição. Basta lembrarmos de Naamã ou de João Batista. Por meio da morte, o inimigo tenta frustrar os planos de Deus, mas ele sabe que isto só ocorre com a morte espiritual, pois não tem efeito a morte física. Então, a artimanha é produzir morte espiritual no homem antes de sua morte física. E tem sido sempre assim. A serpente sempre vigia os instrumentos de Deus que estão prestes a serem utilizados. Vejamos o caso de Abel em Gênesis 4, José em Gênesis 5, né? Ele coloca aqui Gênesis 37, perdão. Abel em Gênesis 4, José em Gênesis 37. O caso também da semente real em 2 Crônicas 22. A matança promovida por Herodes em Mateus 2 e a morte de Cristo em Mateus 27. Ou seja, em todos estes casos, vemos o inimigo procurando, com a morte, interromper a corrente de atuação divina. A sepultura é o limite da atuação de Satanás, mas é aí que continua a ação divina. Temos um nobre exemplo deste poder da fé nos primeiros versículos de Êxodo 2. A passagem bíblica do nascimento de Moisés, que vai do versículo 1 até o versículo 10, assemelha-se a um tema conhecido no antigo folclore oriental: o abandono e o resgate de um filho ainda pequeno e sua ascensão a uma posição de real importância. É assim, por exemplo, com Zeus, cuja mãe Reia, para impedir que fosse comido pelo pai Cronos, enviou-o aos cuidados de Gaia ou das ninfas na ilha de Creta. Uma das mais famosas destas lendas é o nascimento de Sargão de Acádia, um monarca da Mesopotâmia Central, por volta de 2350 AC. De acordo com a história encontrada em registros do século VIII AC, Sargon era filho de uma alta sacerdotisa e de pai desconhecido. Seu nascimento foi mantido em segredo e sua mãe o colocou em uma cesta por entre as plantas de junco, onde ele foi encontrado por uma pessoa que estava buscando água. Sargão cresceu sob os cuidados da deusa do amor e da guerra, Ishtar, cujo amor é considerado um símbolo do direito de Sargão ao trono. Então ele vai aqui, na verdade, aqui já é um comentário meu mesmo, né?
Já não é mais o Macintosh falando. Mas eu vou colocar aqui algumas semelhanças que existem, né, entre esses relatos bíblicos e também extra-bíblicos. No caso do nascimento de Moisés, é uma tipologia, uma história, uma lenda típica que acaba ganhando várias versões ao longo dos anos e dependendo do povo que recebe aquela narrativa e vai reformulando, vai revisando alguns nomes, lugares, mas a narrativa essencialmente é a mesma. Então, no caso de Zeus, não é a mesma coisa, mas é muito parecido. Zeus também foi um menino, entre aspas, menino, cuja mãe, né, Reia, para impedir, tipo igual Joquebed, né, parecido com Joquebed, para impedir que ele fosse comido pelo pai Cronos, no caso ali Joquebed, para impedir que Faraó matasse o seu filho, né, no rio Nilo, enviou aos cuidados de Gaia, uma ninfa, né, aliás, uma titã, e também das ninfas da ilha de Creta, enviou aos cuidados delas o seu filho Zeus, e ele foi criado ali às esconde delas, né, na sombra, em segurança, né, fora das vistas do Cronos, para que Cronos não o matasse, né, já que Cronos também, assim como Faraó, tinha receio de um de seus filhos se tornar tão forte a ponto de destroná-lo, que era essa a profecia. Então, assim, de forma análoga, o Faraó também, né? O Faraó com medo do crescimento de um povo, de surgir um líder que governasse um exército, um motim, um levante, e o destronasse, né? Acabando com o seu poder ali no Egito. E tal, o faraó manda perseguir Moisés, aliás, manda perseguir matar os meninos recém-nascidos. Ele não sabe ainda que Moisés existe, né? Acaba que Joquebede também, para preservá-lo da perseguição de Faraó, também bola um plano para tirar, né, Moisés das vistas ali dos soldados egípcios. E aí o relato de Sargão é mais parecido ainda. Primeiro porque o Sargão é um personagem histórico, ou seja, ele realmente ele existiu. Segundo que, claro, a lenda que se conta dele é uma lenda mesmo, não, certamente não tem só elementos verídicos, tem mais elementos fictícios do que factícios. Mas olha que curioso, o Sargão também é colocado num cesto, né, de vime. Ele também, esse cesto, ele é atirado ao rio, acaba se imiscuindo, né, no meio de uma plantação de junco, né? E aí ele é encontrado, assim como a filha de Faraó encontra o futuro Moisés, ele é encontrado também, né, por uma pessoa que estava buscando água. Então ele é entregue ali a deusa Ishtar, né, que é a deusa do amor, e ali ele vai ser criado por essa deusa. Aí, claro, uma parte totalmente mitológica da história de Sargão. Em Êxodo 1, do 1 ao 4, vemos uma cena forte onde Joquebede esconde seu filho Moisés por 3 meses até alijá-lo numa arca de juncos com betume e pez ao Nilo. É certo que o poder do inimigo está patente, visto a criança ter de ser colocada em tal situação de morte, preocupando demais sua família. Mas o Deus vivificador o preservou, conforme nos diz Hebreus 11, 23. A fé de Joquebede compara-se à de Abraão, quando prestes a matar seu próprio filho Isaque. Também ousa, digamos assim, arriscar a vida de seu filho, assim como Abraão, de fato, obedientemente leva o seu filho para a morte, para o sacrifício. Joquebede também arrisca colocar uma criança recém-nascida num cesto de vime,
né, e colocar no Rio Nilo. Não é qualquer rio, não é um córregozinho. Para aquele cesto ali virar, né, um jacaré, um hipopótamo, uma águia, uma coisa qualquer, pegar aquilo ali, aquela criança, seria muito fácil. Então, é a fé de Joquebede. Também foram sábios e precavidos, enviando Miriam como espia, já que, se fosse pega olhando, nada ocorreria, e a identidade da futura ama de leite de Moisés, Joquebede, estaria preservada. Ademais, a filha do faraó, por sugestão da irmã de Moisés, entrega a primeira etapa da infância do bebê a Joquebede e ainda a remunera por isto. Ou seja, então, quando Joquebede coloca Miriam para seguir o cesto que vai pelo rio Nilo, foi uma sabedoria, porque primeiro que Miriam é uma mulher, né? Se no caso lá, quando a filha de Faraó estava tomando banho, né, ali no rio Nilo, se ela fosse vista por um homem, por um jovem, certamente aquilo ia dar problema. Mas como era uma menina, a Miriam, caso ela fosse vista olhando outras mulheres se banharem no rio, não haveria nenhum problema. E aí depois, como eu disse, a própria Miriam vai dizer que conhece uma ama de leite e tal, porque a filha do faraó naturalmente não tinha leite, tinha que criar aquele menino, decidiu, gostou daquele menino, achou bonito, achou uma coisa incrível, mas como é que faria para cuidar daquele menino sem ter leite? Então a Miriam, opa, eu tenho um plano, eu tenho uma saída para você. E ardilosamente, perspicazmente, olha, eu conheço uma ama de leite. E aí, quem seria essa ama de leite? Como eu já falei, a própria mãe de Moisés. Dessarte, os primeiros meses ou anos de Moisés receberam a educação israelita de sua família oficial. Eu diria original. Ao ser entregue após a amamentação, e provavelmente outro sim após o período da primeira infância, com seus mais de 3 anos, como eu disse, eu creio que ele por volta dos 7 anos, a criança recebe o nome de Moisés e é principiada na convivência palaciana, onde recebe toda a ciência dos egípcios. Pausa para comentário. Bom, o texto nos diz, né, que Moisés recebe o nome Moisés assim que ele é visto pela filha de Faraó. Entendeu? Veja só o que diz aqui o versículo. Olha só. Versículo 5. E a filha do faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou sua criada e a tomou. 6. E abrindo-a viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. 7. Então disse sua irmã, filha de Faraó: irei eu a chamar uma ama das hebreias que cria este menino para ti? 8. E a filha do faraó disse-lhe: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo. Eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou e chamou o seu nome Moisés. E disse: porque das águas o tenho tirado. Quer dizer, na verdade é o contrário. Moisés recebe o nome Moisés depois de já ter sido criado. E o versículo diz que o menino já era grande, ou seja, ele provavelmente deve ter sido identificado lá no seio de sua família biológica até por outro nome, que a gente desconhece, o qual nós desconhecemos. O fato é que o que ficou sendo o seu nome de fato ali, né, social, foi o nome que a filha do faraó, sua mãe adotiva, lhe deu, né? Depois que ele retorna
de seus anos na casa dessa ama de leite, que era sua própria mãe biológica, sem que a filha do faraó soubesse. E aí é que ele vai receber o nome de Moisés. Bom, aí Moisés, já grande, né, a Bíblia diz, já uma certa idade, eu calculo que entre 7 e 10 anos, ele começa a conviver no palácio e passa a receber uma educação palaciana nas ciências, né, egípcias. Quando, nos versículos 11 e 12, Moisés mata o egípcio que feria um israelita, não é insensato questionarmos se aqueles anos no meio dos israelitas não gritaram em Moisés nesta hora. Romanos 10:2 dirá que Moisés agia sem entendimento, mas ainda assim tal suspeita é possível. Então Moisés matou porque quis, matou sem... acabou perdendo a noção da força, acabou matando sem querer. Por outro lado, o texto nos diz que os israelitas não entenderam a ação de Moisés, o que anteludia a mesma incompreensão dispensada a Cristo pelos judeus. Então, assim como os judeus não compreenderam Jesus, também não compreenderam Moisés. Então aqui você tem os personagens deste segundo capítulo. Moisés, a mãe de Moisés, que vai ser chamada Joquebede, a irmã de Moisés, que vai ser chamada Miriam, o faraó, cujo nome não sabemos, o israelita agressor, cujo nome não sabemos, Reuel ou Jetro, dependendo do versículo, Zípora, né? Jetro vai ser no capítulo 3º. No capítulo 2º, o sogro de Moisés é Reuel. Zípora, não sabemos os nomes das outras 6 irmãs de Zípora. Gerson, primeiro filho de Moisés. Bom, o Bicon, né, o comentarista, ele vai falar sobre a preparação do libertador, que vai do capítulo 2º até o capítulo 4º. E sobre o nascimento da proteção, o nascimento e proteção e disciplina de Moisés, né? Se todos os meninos fossem afogados no rio como uma nação sobreviveria? Parecia que o fim chegara. Ou seja, a ordem foi para matar todos os meninos recém-nascidos. Então, seria difícil uma nação sobreviver assim. Moisés tinha 2 irmãos mais velhos, Miriam, que significa senhora, é a mesma coisa que Maria, e Arão. Arão no hebraico é progenitor de mártires. No egípcio é leão guerreiro. Miriam cuidava de Moisés desde o nascimento. Você vê isso em Êxodo 2:4, mas também em Números 26:59. Então lá em Números 26:59, diz assim: e o nome da mulher de Anrão foi Joquebede. Anrão é o pai de Moisés, filha de Levi, a qual nasceu a Levi no Egito. E esta, a Anrão, gerou Arão e Moisés e Miriam, sua irmã. Anrão, o nome dele não é falado aqui no capítulo 2º. Mais tarde, sofreu de lepra por sua rebeldia perante a autoridade de Moisés. Está lá em Números 12. Então, Miriam vai pegar lepra, segundo o comentarista bíblico, e segundo a própria Bíblia, por conta de sua de sua ousadia perante a autoridade de Moisés. Era também profetisa e tocava tamboril. Está lá em Êxodo 15:20. Ela morreu e foi sepultada em Cádiz. Está lá em Números 20, versículo 1. Na Wikipedia, quando você pesquisa sobre Êxodo, capítulo 2, sobre a história dos hebreus, de Moisés e tal, você aprende que os teólogos que não consideram, alguns teólogos não consideram impossível que uma matriarca tenha existido nas origens dos proto-israelitas. Todavia, pelo fato de não haver absolutamente nenhuma evidência material de sua existência,
A posição mais aceita academicamente é tratá-la como uma tradição antiga. A Canção do Mar, que está lá em Êxodo 15 e 20, é um dos poemas mais antigos da Bíblia, data do século X ou século XI a.C. Descreve Miriam num culto estático envolvendo danças e pandeiros. É possível conjecturar tal arroubo um comportamento desrespeitoso ao culto de Yahvé, bem como uma resposta mosaica em forma de castigo divino. Então, você tem ali o culto de Yahvé e você tem um possível culto estático matriarcal representado pela dança de Miriam em Êxodo 15 e 20, chamado de Canção do Mar. Então, novamente, seria, possivelmente, dizem alguns teólogos, um choque entre cultos, onde, novamente, o culto a Yahvé vai ter supremacia, vai sobrepujar. Assim também como no caso do bezerro de ouro, né? Quando você também tem ali o culto do bezerro de ouro versus o culto a Yahvé, e o culto a Yahvé vai sobrepujar o culto ao bezerro de ouro, tanto é que ele vai, ser aniquilado, vai ser despedaçado, vai virar pó, e muita gente vai morrer naquela noite, e quem vai prevalecer vai ser o culto a Yahvé, ou seja, representado por Moisés. Quanto a Arão, foi irmão mais velho de Moisés, sumo sacerdote e também considerado profeta. Está lá em Êxodo 6:20 e também em Êxodo 7:7. Porém, pode-se aventar a hipótese de Miriam ter nascido primeiro, já que parece cuidar de Moisés desde o início, conforme Êxodo 2:4 e também conforme Números, né? capítulo 26, versículo 59. Casou com Eliseba, filha de Aminadab, de Judá, que lhe deu 4 filhos, Nadab, Abiú, os primeiros, Nadab e Abiú vão morrer, Eleazar, que vai se tornar sacerdote, e Itamar, idem. Isso está lá em Êxodo 6:23. Como Miriam também traiu Moisés no episódio do bezerro de ouro, receberá de Deus o mesmo castigo de Moisés, tendo sua entrada em Canaã vetada. Quanto à sua morte, há 2 versões. Na primeira, falece em Moscherá. Na segunda, bate as botas no Monte Hor, após subida com Moisés e Eleazar, com a passagem das vestes sacerdotais, havendo posterior pranto de 30 dias. Isso está lá em Números 20, capítulo 20, versículos 22 a 29. Sua vara foi colocada na Arca da Aliança, conforme nos diz Números 17:8, e também Hebreus 9:4. No Alcorão é conhecido como Harum. Então, Arão no Alcorão é conhecido como Harum e não se envolve no episódio do bezerro áureo. Os rabinos são mais enfáticos no louvor das virtudes de Arão do que de Moisés. Enquanto Moisés é intransigente e duro, Arão é o pacificador que reconcilia um casal que havia se separado. Isso no Alcorão. O luto do povo por Arão foi maior do que o de Moisés. Você vê lá em Números 20, capítulo 20, versículo 29, o tamanho do luto do povo pela morte de Arão. Vendo, pois, toda a congregação que Arão era morto, choraram a Arão 30 dias, isto é, toda a casa de Israel. E por Moisés não foi essa quantidade toda, né? Não foi esse tempo todo. E talvez haja aí essa questão, né? Para os mestres muçulmanos, né, do Alcorão, Arão, ele, digamos assim,
era, em alguns casos, até mais respeitado do que o próprio Moisés. Sua força e silenciosa submissão a Deus, com a perda de seus 2 filhos, Nadab e Abiú, são referidos como um excelente exemplo para os homens de como glorificar a Deus no meio de grande aflição. Ele perde Nadab, ele perde Abiú. Nadab era o seu primogênito. E, claro que ele deve ter sofrido pra caramba, mas a Bíblia nos passa um Arão calmo, sereno, tranquilo e submisso. A fé de Anrão e Joquebede, pais de Moisés, se mostra quando a mãe vê que o bebê era formoso e o escondendo por 3 meses, conforme Hebreus 11, 23. Quer dizer, Moisés nasce, ainda não tinha esse nome Moisés, né? O bebê nasce, Anrão e Joquebede veem esse bebê, veem que ele era formoso e o esconde. E o que acontece? Eles estavam convencidos de que a exuberância, de que a beleza do bebê era o beneplácito divino, né? De um sinal divino, de algo abençoador, né? E se dispunham a entregá-lo a Deus, a divina providência, porque eles viram que, caramba, que bebê bonito. Bebês bonitos são abençoados por Deus. Essa era a cultura da época. Pessoas muito bonitas são pessoas agraciadas por Deus, pela beleza, por Deus com a beleza. Então, se nasce um bebê muito formoso, cara, esse bebê está na mão de Deus. Deus é com ele. Olha, porque quem é o responsável pela feiura e pela beleza? O próprio Deus, que forma a criança no ventre. Não tinha essa noção de herança, de caracteres hereditários, de beleza, de trejeitos, de físicos, de pai e mãe no bebê. Não tinha biologia, não tinha genética na época. Se a criança nasce feia ou se nasce bonita, é Deus que fez lá a receita do bolo. Quem mexeu a massa lá no ventre da mãe foi Deus. Deus quis que você nascesse belo, ou quis que você nascesse feio. Esse era o entendimento da época. Então, se nasceu uma criança bela, é porque Deus já o está beneficiando, o agraciando, né, desde o ventre. Então, isso dá uma tranquilidade para que Joquebede atire Moisés ao rio Nilo, porque ela meio que sentia, não, esse aqui está com Deus, olha que bebê que eu tenho, esse aqui foi agraciado por Deus, Deus o protegerá certamente. Anrão foi filho de Coate, filho de Levi. Sendo um neto tão novo de Levi, era difícil crer nesta afirmação e ao mesmo tempo crer nos 4 séculos que separam José de Moisés. Deste modo, Moisés era filho e sobrinho de Joquebede simultaneamente. Casamentos assim foram proibidos em Levítico 18:12. Alguns, porém, acreditam que Anrão e Joquebede foram primos apenas. Olha que interessante. Se você pega a ascendência de Anrão, ele foi filho de Coate. Quem foi Coate? Filho de Levi. Então, ele era um neto de Levi, né? Ele era um neto de Levi. Moisés era filho e sobrinho de Joquebede. Por quê? Porque Joquebede era irmã de Anrão. Então você tem Anrão, que era neto de Levi, mas Joquebede também. Então você tem ali o que? Você tem, digamos assim, primos, né? Primos, Anrão e Joquebede seriam primos, né? E na melhor das hipóteses, né? Eram primos e tiveram
é uma relação e nasce Moisés. Então Moisés nasce como sendo filho de dois primos. Então ele seria filho e sobrinho de Joquebede, no melhor dos cenários, tá? E isso não tinha nenhum problema porque casamentos assim ocorriam, né? Só que em Levítico 18:12 vai ver essa proibição. Só para vocês saberem, assim, não é nada chocante isso aqui não. Moisés ser filho e sobrinho de Joquebede simultaneamente, isso aqui era a coisa mais natural que existia na época. Bom, os intérpretes alegóricos, aí isso é o que Champlin vai dizer, Russell Norman Champlin, como Orígenes, por exemplo, vem em Êxodo 2, do 1 ao 10, a continuação do conflito entre os poderes malignos e divinos, entre Satanás e Deus, e onde os grupos humanos envolvidos eram somente instrumentos dessa luta. Paulo temia esses elevados poderes da maldade e entendia que eles fazem intervenções na vida diária do homem. Efésios 6:12, por exemplo, vai nos falar ali da armadura, né, de Deus. Havia um conflito entre Deus e o faraó, que é representado aqui, né, que é como se fosse um contratipo do... Na verdade, não um contratipo, mas como se fosse um símbolo do diabo, né, a encarnação do mal. O relato da sobrevivência de Moisés e sua subsequente elevação à grandeza, algo que tinha acontecido a José antes dele, mas com o apoio de um faraó e não contra ele, alude ao propósito e aos poderes remidores de Deus. Então, Moisés, ele cai ele cai e levanta, né? Ele vai, na verdade, ele de perseguido com 2 anos de idade, recém-nascido, ele passa da condição de perseguido à condição de príncipe em alguns anos. Depois ele passa novamente à condição de perseguido e de fugitivo. Depois ele volta, passa à condição, enfim, de líder, de grande líder político, espiritual, social, né? E contra o faraó. O José, ele também teve essa gangorra, né, na vida dele. Ele também, da condição de humilhado e ofendido e perseguido pelos irmãos, ele passa, depois também no Egito, ele chega nessa condição de prisioneiro, ele passa a condição então de príncipe do Egito, né? Só que uma das diferenças, né, entre Moisés e José é que o faraó para Moisés serviu-lhe de ajuda, e o faraó para José, né? Para Moisés, o faraó serviu-lhe de pedra de tropeço, né? de perseguidor. É claro que, de certa maneira também, ele só chegou a ser príncipe do Egito por conta da filha do faraó. Então, de certa maneira, indiretamente, o faraó, primeiramente, serviu a Moisés de ajudador, né? de elemento de crescimento. Mas, no segundo momento, ele passa a perseguir Moisés. Foi assim que o Êxodo tornou-se um símbolo de redenção da alma. Moisés tinha 80 anos quando ocorreu o Êxodo. Está lá em Êxodo 7:7. O que, ao que parece, ocorreu no começo do governo do faraó Tutmés, lá entre 1526 a 1512, ou então no fim do governo de Amenhotep I, entre 1545 e 1526. Notemos a extrema simplicidade do anúncio de seu nascimento e comparemos com as lendas das religiões orientais, que dão maior destaque aos seus heróis fundadores, como Tote, Zoroastro e Orfeu. Até o nome do homem é aqui omitido como destituído de importância, é o que nos diz Ellicott. Quer dizer, todas as lendas, né, que trazem heróis
como Tote, Zoroastro, Orfeu, etc., o nome deles é apresentado desde o início, né? Mas o nome de Moisés, no relato de seu nascimento, se nos é omitido no início. Depois, ele, inclusive, o nome mesmo dele é omitido, até hoje a gente não sabe, né? Porque ele só recebeu esse nome Moisés lá pelos seus 7 anos ou mais de idade. Bom, isso é o versículo 1º. No versículo 2º, né, que a gente tem ali, vamos reler o versículo 2º. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Em hebraico, a palavra para designar a aparência do bebê é tob, um termo comum que pode ser entendido como bom. Tal observação é normalmente feita pelas mães amorosas ao verem seu bebê pela primeira vez. Hebreus 11:23 atribui este ato dos pais de Moisés à fé deles. Tomaram a aparência robusta e agradável da criança como evidência de que Deus o dera para um grande propósito. O texto simplesmente diz que Tob-Hu, ou seja, que ele era bom. A Septuaginta traduzirá Idontes de auto asteion, vendo ele ser bonito. E Estevão interpretará Ren asteius ton theo, ele era atraente a Deus, ou divinamente belo. A beleza de Moisés parece ter sido o fator persuasivo decisivo no momento em que a filha do faraó se banhava, despertando sua atenção, né? Se fosse uma criança ridícula, feia, nojenta, possivelmente a filha do faraó, não, sai para lá. Mas é uma criança bonita, precisava ser bonita, atraente, bela, muito bela, incomum, para que, que criança é aquela ali linda, maravilhosa, vou pegar para mim. E aí você tem o Moisés sendo o tipo de Cristo, né? Você pode fazer essa leitura também. Já começa pela própria beleza, apesar de que vai ser dito também que alguns vão dizer que Jesus era um homem de pouca formosura por conta daquele versículo lá, mas aí ele está na cruz. Ele está numa situação de crucificado. E outros vão dizer, não, Jesus foi o Filho de Deus, é o Filho de Deus, com certeza ele devia ser lindíssimo. Mas Moisés, ele é o tipo de Cristo, ele pode ser lido, entendido como um tipo de Cristo, não por conta só disso aí, da questão física. Mas Moisés, assim como Cristo, foi um líder. Moisés, assim como Cristo, ele foi um profeta. Foi também um legislador, né? Moisés, tal como Cristo, foi divinamente escolhido. Você vê isso em Êxodo 3, do 7 ao 10, Atos 7, 25, João 13, 16, se referindo a Jesus Cristo, né? Ambos foram rejeitados por Israel. Aí tem várias passagens aqui, tanto Moisés como Jesus. Durante seus períodos de rejeição, que ambos passaram por períodos de rejeição, obtiveram ambos uma esposa gentílica. Claro que Jesus não casou com uma mulher, Jesus casou com a igreja gentia, porque ele chamou a todos para se sentarem à mesa com ele, né? Ele veio para todos, ele veio antes para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas Paulo vai desenvolver esta teologia gentílica, de que Cristo é o Cristo para os outros, para as nações, não só para Israel. Então a igreja lá em Apocalipse vai ser essa esposa universal, gentílica, a igreja católica, né? Ou seja, universal. Um contraste: Moisés era apenas um servo na casa de outrem.
Cristo era filho adulto em sua própria casa. Aí é um contraste. Versículo 3. Assim como a arca de Noé foi o meio pelo qual a família se salvou do dilúvio, está lá em Gênesis 7:1, esta arca de juncos, um cesto, seria o meio pelo qual aquele bebê escaparia do destino imposto pelo rei do Egito. Tebat Gomer, um pequeno barco, ou cesta feita de uma cana egípcia chamada papiro. Plínio registrou navios feitos de papiro e os equipamentos do Nilo. Esta passagem nos ensina a tomar decisões difíceis confiando em Deus. Era perigoso deixar o infante à margem do Nilo, onde enxameavam insetos, aves e crocodilos. Porém, mais perigoso era deixá-lo em casa. Portanto, com um coração apreensivo, tomaram a decisão correta os pais de Moisés. A sorte dos séculos dependia da vida de outro minúsculo bebê, perseguido e caçado por aqueles que procuravam lhe tirar a vida, conforme nos diz Edgar Park. Bom, já paramos aqui no versículo 3, né? Vamos então dividir este vídeo em alguns pedaços, tá? Vamos ficar aqui pelo versículo 3, para não deixar o vídeo muito longo. Já temos aí mais de 1 hora de vídeo. A gente volta no próximo vídeo, a partir do versículo 4 do capítulo 2 de Êxodo. Eu espero que você tenha gostado. Até a próxima, se Deus quiser.